Fala pessoal, tudo bem? Minhas joias, como é que vocês estão? Chegamos aqui à nossa terceira aula, tá? Eu vou falar um pouco sobre sistemas e métodos construtivos. Por quê? Porque quando a gente vai começar uma obra, a gente precisa entender como vai ser essa obra. Se ela vai ser de forma convencional, se ela vai ser uma obra específica. Então, quando a gente trabalha aqui, por exemplo, eu vou até mostrar aqui a apresentação para vocês, tá? É bem rapidinho. Lá, apresentar. Quando a gente vem aqui, ó, no nosso passo a passo, aqui é que eu falei na aula anterior, né? Basicamente o que seria o orçamento. E aí, o que é que a gente precisa entender primeiro? O sistema construtivo e método construtivo dessa obra, tá? E depois a gente parte para a nossa sequência, que é a nossa EAP, para a gente montar a nossa EAP a partir do que a gente está entendendo aqui do nosso sistema construtivo. Então, primeiro a gente precisa ter os projetos. Então, existem algumas premissas, tá? Então, assim, quando você for trabalhar com orçamento, que alguém chegar para vocês assim, café, eu quero fazer um orçamento da minha obra. Primeira coisa que você vai perguntar para o cliente é o quê? Certo, me explica o que é a tua obra e se tu já tem projeto. Se ele vai começar a explicar, não, eu quero fazer isso, isso, isso e aquilo. Você tem um projeto? Tenho. Aí ele vai mandar para você os projetos que ele tem. Normalmente, 90% das vezes, quando a pessoa vai atrás de um orçamento, a pessoa tem pelo menos o arquitetônico, tá? Muito dificilmente ele tem os outros projetos, mas basicamente o arquitetônico ele já tem. E aí é quando você vai buscar entender para que ele quer orçamento. Não, ele já quer executar a obra ou ele quer só ter uma ideia de ordem de grandeza. Ele querendo já executar a obra, você pode indicar a ele executar os outros projetos. Olha, ó, estuda ali a planta baixa, conversa com o cliente. E aí você diz, olha, aqui no mínimo eu vou precisar de um projeto elétrico, de um projeto hidrossanitário, e aí você vai passando para o cliente ali o que é necessário para que você possa fazer realmente um orçamento detalhado, assertivo, de forma que ele consiga fazer uma boa gestão da obra. Porque não adianta você fazer um orçamento para o cliente onde ele não vai conseguir fazer uma gestão de obra, tá bom? Então, o que a gente define aqui como basicamente método construtivo, qual é o método construtivo? É basicamente você entender se vai ser uma construção convencional ou uma construção não convencional. A construção convencional a gente entende ali que é alvenaria, concreto, bloco de concreto, isso é o básico, né? Sapata, radier, então é aquela obra mais comum. E as obras não convencionais são obras que normalmente são são pouco utilizados, né? Então são estruturas em steel frame, wood frame, já algumas empresas já estão utilizando ali estruturas em EPS. E o sistema construtivo é onde eu quero mostrar a vocês através da planilha do Sinap aqui. O Sinap, pessoal, que aí eu já vou juntar uma aula na outra aqui. Para você que é orçamentista, utilizar o sumário do Sinap é como se fosse você trabalhar com uma bíblia do orçamento. Então, se você é uma pessoa que vai à igreja, você não vai à igreja sem uma Bíblia na mão. Pode até ir, mas você está entendendo onde eu quero chegar. Então, um padre ele está sempre com a Bíblia na mão. Então, aqui é a Bíblia da gente, do orçamentista. É o SINAP, é o sumário de publicações do SINAP. E por que é a Bíblia do orçamento? Porque aqui no sumário de. Aqui eu vou explicar o que é que existe. Aqui no sumário a gente tem algumas coisas. A gente tem os relatórios mensais, né, que geralmente é onde você vai baixar as tabelas Sinap, tá? Então aqui ele já vai aqui, ó. Aqui quando você baixa a tabela Sinap, esse mês 8 aqui baixado, mas quando você baixa a tabela Sinap, ela vem com os insumos e ela vem com as composições sintéticas e analíticas, beleza? Então tudo isso vem aqui no sumário Sinap. Só que não é só isso, não é só as tabelas que você vem aqui no sumário do Sinap. Você usa o sumário do Sinap muito principalmente para entender o que cada composição, o sistema construtivo de cada composição. Então, vamos dar um exemplo aqui. E um exemplo que eu gosto muito de utilizar, pessoal, que é o de execução de alvenaria, tá? Aqui eu tenho composições de serviços, eu vou clicar.
e eu venho aqui em alvenaria, tá? Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos, alvenaria de vedação. Vamos para cá, vamos clicar aqui. Aqui eu tenho vários tipos de alvenaria. Alvenaria 9 por 19 por 39. Eu vou procurar o mais comum aqui da minha região, que é o 9 por 19 por 19. Por quê? Porque eu quero mostrar a vocês como que o sumário Sinap ele já tem um sistema construtivo pré-definido para poder fazer o sumário. Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9 por 19 por 19 centímetros. Então, quando eu clico aqui, ó, ele vai me dar algumas informações, tá? Ele vai me dar a composição, servente, pedreiro, argamassa, pino de aço com furos, tela soldada galvanizada zincada para alvenaria e o bloco cerâmico. Essa composição ela foi formatada para atender um sistema construtivo onde eu vou fazer, por exemplo, quando eu faço um prédio, tá? E eu utilizei esse sistema construtivo quando trabalhava em obras verticais, onde o que é que a gente fazia? Fazia toda a estrutura de concreto, fazia os pilares, as vigas, lajes, pilares, vigas, lajes até mais ou menos o quarto, quinto andar. E aí, depois do tempo de cura, eu começava a fazer as minhas alvenarias de vedação. Essas alvenarias de vedação, quando você tem uma estrutura, vou pegar alguma coisa aqui. Quando eu tenho uma estrutura de concreto aqui eu tenho um pilar, tá? Aqui eu tenho um pilar e aí eu vou colocar a minha alvenaria aqui. Eu não vou simplesmente encostar a minha alvenaria no pilar nesse tipo de sistema construtivo. Eu tenho que colocar uma tela de solda galvanizada e aplicar um pino para prender essa tela no pilar. E aí com essa tela, a cada 3 geadas, salvo engano, aí tem que ver na norma, eu vou colocando a minha alvenaria, porque essa tela fincada com esse pino de aço no pilar, ele vai me dar a sustentação, né, o travamento dessa alvenaria. Porém, esse sistema construtivo para execução de obras menores, por exemplo, uma casazinha térrea, tá certo? Uma execução de um muro, nem sempre esse sistema construtivo é utilizável. Então, normalmente, quando a gente vê um sistema construtivo sem a utilização dessa tela desse pino. Por quê? Porque esse sistema construtivo pode ser modificado a depender da sua obra. Então, o que é que a gente faz? Quando a gente tem uma composição de alvenaria onde eu não tenho isso, eu vou fazer uma composição personalizada, retirando aqueles itens que eu não vou utilizar no meu sistema construtivo ali daquela minha obra. Então, esse sistema construtivo ele é útil e essa composição ela é útil, sim. Só que é sempre interessante eu criar essas composições. Então, qual é o sistema construtivo, por exemplo, que eu vou utilizar para fazer, sei lá, um muro? Eu vou levantar minhas alvenarias até uma determinada altura, vou abafar a lateral com tábua e vou concretar o meu pilar, tá certo? Então, esse é um sistema construtivo onde eu vou levantar a alvenaria sem precisar utilizar o pino e a tela de aço. Entende? Entende como é importante a gente entender o sistema construtivo? Isso daqui é só um detalhe, tá? Que aqui no sumário Sinap eu tenho os critérios de aferição, eu tenho a execução, ó. Execução, vamos lá. Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as especificações do projeto. Demarcar a alvenaria, elevação da alvenaria. Então, tudo isso aqui eu tenho de informação. Eu tenho as informações complementares e eu tenho aqui o critério de aferição. Então, tudo isso aqui, para que você faça, por exemplo, aqui, ó, a composição é válida para a alvenaria de vedação até 3 metros de altura. Então, tudo isso aqui são informações que você consegue através do o sumário de publicações do Sinap. Então, muitas vezes a gente tem dúvidas sobre alguns detalhes e que a gente simplesmente abre o sumário, dá uma lida e já sana essa dúvida aí a respeito dessa composição, entendendo justamente o sistema construtivo de como ela está sendo utilizada, tá certo? Então, basicamente é isso. Métodos e sistemas construtivos, a gente precisa entender
até para a gente estar utilizando as composições corretas para nossa EAP. Show?